A Constituição Brasileira de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, foi elaborada após um longo processo de redemocratização do Brasil, que ocorreu após o fim do regime militar em 1985. O Brasil viveu sob um regime militar de 1964 a 1985. Com o enfraquecimento do regime e pressões internas e externas por democratização, o país passou por um período de transição política. Em 1985, foi realizada uma eleição indireta para a presidência, na qual Tancredo Neves foi eleito presidente pelo Colégio Eleitoral. No entanto, Tancredo Neves adoeceu antes de assumir o cargo, sendo substituído por José Sarney. Em 1986, foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por deputados e senadores eleitos especificamente para esse fim. A Constituinte tinha o objetivo de elaborar uma nova Constituição para o Brasil, substituindo a Constituição de 1967, que havia sido emendada durante o período militar. A Constituinte funcionou de fevereiro de 1987 a outubro de 1988. Durante esse período, os constituintes discutiram e debateram amplamente diversos temas, incluindo direitos individuais, direitos sociais, sistema de governo, divisão de poderes, economia, meio ambiente, entre outros. A elaboração da Constituição de 1988 foi marcada pela participação popular, com audiências públicas, consultas populares e debates em todo o país. Isso refletiu o desejo de construir uma Constituição mais inclusiva e democrática. Após meses de debate e negociações, a Constituição foi promulgada em 5 de outubro de 1988, celebrando-se o Dia da Constituição. A nova Constituição entrou em vigor imediatamente, estabelecendo as bases para a democracia brasileira pós-ditadura militar. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal. Além disso, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os amigos que também são apaixonados por filosofia e discussões sobre a atualidade. E, é claro, não hesitem em comentar. Você sempre quis dominar o inglês? Agora é a sua chance. Apresentamos o método dinâmico e personalizado do professor Alexandre Lacerda. Mais informações na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. As constituições existem para estabelecer a estrutura fundamental e os princípios básicos de um sistema político, definindo as relações de poder, os direitos individuais e as responsabilidades do governo. As constituições definem a estrutura organizacional do Estado, incluindo a divisão de poderes entre os diferentes ramos do governo, executivo, legislativo e judiciário, bem como as responsabilidades de cada um. Elas garantem os direitos individuais e coletivos dos cidadãos, protegendo-os contra possíveis abusos de poder por parte do governo ou de outros cidadãos. As constituições estabelecem limites ao poder do governo, garantindo que ele atue dentro de certos parâmetros e não viole os direitos fundamentais dos cidadãos. Elas expressam os valores e princípios fundamentais da sociedade, como democracia, Estado de Direito, igualdade perante a lei e justiça social. As constituições também normatizam o processo político, estabelecendo regras para eleições, formação de governo, tomada de decisões e mudanças na estrutura política. Elas proporcionam estabilidade e continuidade ao sistema político, fornecendo um quadro jurídico duradouro que transcende mudanças de governo ou de liderança. As constituições são frequentemente vistas como a fonte de legitimidade do governo e do sistema político, pois derivam seu poder do consentimento dos governados. Os proto-libertários são pensadores que, em suas obras e ideias, abordaram temas que mais tarde seriam associados ao libertarianismo. Embora o termo libertarianismo seja mais comumente usado no contexto político moderno, os princípios e ideias que formam sua base podem ser encontrados em muitos pensadores ao longo da história da filosofia. Lysander Spooner
foi um filósofo e ativista político americano do século XIX. Ele era um defensor fervoroso dos direitos individuais e da liberdade econômica e criticava o governo como uma instituição coercitiva. Spooner é mais conhecido por seus escritos sobre direito natural e seu ativismo contra o monopólio dos serviços postais nos Estados Unidos. Ele foi um fervoroso crítico da Constituição dos Estados Unidos. Argumentava que a Constituição não era um documento válido para garantir a liberdade individual e os direitos naturais, mas sim um instrumento que permitia a expansão do poder do governo sobre os cidadãos. Spooner via a Constituição como um contrato social defeituoso que não tinha a capacidade de proteger os direitos dos indivíduos de forma eficaz. Ele argumentava que, ao criar um governo central forte, a Constituição abria espaço para a opressão e a tirania, em vez de limitar o poder do Estado. Além disso, Spooner criticava a legitimidade do governo e a ideia de consentimento popular, argumentando que o governo dos Estados Unidos era mantido pela força e não pelo consentimento dos governados. Ele via o Estado como uma instituição coercitiva que violava os direitos naturais dos indivíduos. Portanto, Spooner criticou a Constituição dos Estados Unidos e o sistema político que ela estabeleceu, baseado em sua defesa dos direitos individuais e sua crença na liberdade absoluta dos indivíduos, em vez de qualquer lealdade particular a uma estrutura governamental específica. Logo, o nosso esforço estará em pensar o quanto o governo se tornou uma estrutura que demanda lealdade quase absoluta sem entregar o mínimo do que promete. Pois, a defesa das liberdades individuais se encontra na ausência de proporção equânime entre o cidadão e o Estado. Não há como equiparar o poder de ação do Estado frente ao indivíduo. Assim, quanto maior o poder acumulado pelo Estado, menor será a influência do cidadão sobre as decisões a respeito da sua vida. E, por fim, maior será a violência sobre ele para mantê-lo sob controle. As liberdades individuais tratam de até onde o Estado pode intervir na vida do indivíduo. Sem isso, você não passa de um prisioneiro daquilo que deveria ser o ápice da defesa de seus direitos e liberdades. A questão é justamente em delimitar quais são os seus direitos e como essas demandas podem ser absorvidas pela sociedade. Nisto cabe como a nossa sociedade produz e lida com as demandas de seus cidadãos. Deixo para a análise de vocês, a princípio, os pontos levantados por Spooner. Vendo o Brasil depois de vários anos sob uma Constituição inigualável e democrática, ela já pode receber uma avaliação. Só podemos afirmar se ela é conivente ou incompetente para lidar com os problemas do Brasil. E ao longo de vários vídeos vamos falar a respeito do quão inútil tem sido esse livro. Se você curtiu o conteúdo e quer mais análises como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. E claro, seus comentários são sempre bem-vindos. Um grande agradecimento a todos vocês que acompanharam até o final. Sem vocês, nada disso seria possível. Continuem com a gente aqui no Minha Mente Agitada. Até o próximo vídeo.